Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 10 de fevereiro, Êxodo 30, 11 a 31, 18. Então o Senhor disse a Moisés: Toda vez que você fizer o censo dos israelitas, cada homem que for contado pagará ao Senhor um resgate por si mesmo. Com isso, nenhuma praga ferirá o povo quando você o contar. Cada pessoa contada entregará uma pequena quantidade de prata como oferta sagrada ao Senhor. O pagamento corresponderá a meio ciclo, com base no ciclo padrão do santuário, equivalente a 12 gramas. Todos os homens de 20 anos para cima entregará ao Senhor essa oferta sagrada. Quando entregarem ao Senhor a oferta para fazer expiação pela vida deles, os ricos não darão mais que a quantidade específica, e os pobres não darão menos. Receba o dinheiro de resgate dos israelitas e use-o para cuidar da tenda do encontro. Será uma lembrança diante do Senhor em favor dos israelitas e fará expiação pela vida dele. O Senhor também disse a Moisés: Faça uma bacia de bronze com um suporte de bronze para a lavagem cerimonial. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Ali Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Cada vez que entrarem na tenda do encontro, deverão se lavar com a água, do contrário, morrerão. Cada vez que se aproximarem do altar para servir ao Senhor e queimar ofertas especiais para ele, deverão lavar as mãos e os pés, do contrário, morrerão. Essa é uma lei permanente para Arão e seus descendentes e deve ser cumprida de geração em geração. O Senhor disse ainda a Moisés: junte as seguintes especiarias da melhor qualidade: 6 quilos de mirra líquida, 3 quilos de canela perfumada, 3 quilos de cálamo perfumado e 6 quilos de cássia, medidos de acordo com o ciclo do santuário. Junte também 4 litros de azeite, usando as técnicas de um perfumista habilidoso. Misture esses ingredientes para fazer o óleo sagrado para unção. Use esse óleo sagrado para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e todos os seus acessórios e o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte. Consagre-os para que sejam absolutamente santos. Depois disso, tudo que tiver contato com eles também se tornará santo. Unja também Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. E diga ao povo de Israel: este óleo sagrado é reservado para mim de geração em geração. Jamais usem o óleo para ungir qualquer outra pessoa e nunca preparem uma mistura igual essa para si mesmo. Ele é sagrado e deve ser tratado como tal. Quem preparar uma mistura igual a essa e ungir com ela alguém que não seja sacerdote será eliminado do meio do povo. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte especiarias perfumadas, gotas de resina, conchas de moluscos e gálbano. Misture-as com incenso puro, tudo em quantidade iguais. Usando as técnicas de um perfumista, misture as especiarias e acrescente um pouco de sal, a fim de produzir um incenso puro e santo. Moa uma parte da mistura até formar um pó bem fino e coloque-o diante da Arca da Aliança na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. Considerem o incenso algo santíssimo. Jamais use essa fórmula para preparar incenso para si mesmo. Ele é reservado para o Senhor e deve ser considerado santo.
Quem fizer incenso igual a esse para uso pessoal será eliminado do meio do povo. O Senhor disse a Moisés: Veja, escolhi especificamente Bezaliel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, enchi-o do Espírito de Deus e lhes dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze, tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira, é mestre em todo o trabalho artístico. Para ajudá-lo, designei pessoalmente Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Além disso, conferi habilidade especial a todos os artesãos de talento para que façam tudo o que lhes ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança, a tampa da arca, que é o lugar de expiação, todos os objetos do tabernáculo, a mesa e seus utensílios, o candelabro de ouro puro e todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, o vestuário finamente confeccionado, as roupas sagradas para o sacerdote Arão e as roupas para os seus filhos usarem em seu serviço como sacerdotes, o óleo da unção, o incenso perfumado para o lugar santo. Os artesãos deverão fazer tudo conforme eu lhe ordenei. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: Diga ao povo de Israel: guardem o meu sábado, pois ele é um sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Guardem o sábado, pois é dia santo para mim. Quem o profanar será executado. Quem trabalhar nesse dia será eliminado do meio do povo. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia será um sábado de descanso total, um dia consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será executado. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando-o de geração em geração, como uma aliança para sempre. É um sinal permanente entre mim e o povo de Israel, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, mas no 7º dia descansou e se revigorou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança escritas pelo dedo de Deus. Mateus 26, 47, 68. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal: vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi! Exclamou ele e o beijou. Jesus disse: Amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Guarde sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir a meu Pai milhares de anjos para me proteger? E ele os enviaria no mesmo instante se eu os fizesse. Porém, como se cumpririam as Escrituras que descrevem o que é necessário que agora aconteça? Em seguida, Jesus disse à multidão: Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espada e pedaços de pau?
Por que não me prenderam no templo? Ali estive todos os dias ensinando, mas tudo isso está acontecendo para que se cumpram as Escrituras dos profetas registradas nas Escrituras. Nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Então, os que haviam prendido Jesus o levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, sentou-se com os guardas e esperou para ver o que aconteceria. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Embora muitos estivessem dispostos a dar falso testemunho, não puderam usar o depoimento de ninguém. Por fim, apresentaram-se 2 homens que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse: exijo, em nome do Deus vivo, que nos diga se é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: é como você diz. Eu lhes digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: blasfêmia! Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? Culpado, responderam. Ele merece morrer. Então começaram a cuspir no rosto de Jesus e dar-lhe socos. Alguns lhe davam tapas e zombavam. Profetize para nós, Cristo. Quem foi que lhe bateu desta vez? Salmos 32, 1 a 11. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação, pois és meu esconderijo. Tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédea para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. Provérbios 8, 27 a 32. Eu estava lá quando ele estabeleceu o céu, quando traçou o horizonte sobre os oceanos, estava lá quando ele pôs as nuvens no alto, quando estabeleceu fontes nas profundezas da terra. Estava lá quando ele determinou os limites do mar, para que não avance além de suas divisas, e quando ele demarcou os alicerces da terra. Eu estava ao seu lado como arquiteta, eu era sua alegria
constante, sempre exultando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou, como exultei com a humanidade. Por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos que seguem meus caminhos são felizes.